nome é Beatriz, eu trabalho no Núcleo Pedagógico, para quem não me conhece, na pasta de Educação Especial, juntamente com 5 supervisores, que é o Gilmar, a Lucília, a Patrícia, a Magda, né, e a Ana Hurtado. Os mais recentes que entraram agora, né, a Ana Hurtado e a Patrícia. Bom, eu vou estar com vocês essa semana, né, a semana do dia 6 de julho, 7 e 8, para a gente falar um pouquinho mais da adaptação curricular, que foi até um pedido de vocês, numa última TPC que eu fiz em junho, né? Nós vamos até repetir alguns vídeos de algumas adaptações curriculares também que foi pleiteado por vocês, então a gente está até fazendo uma repetição, né? No dia 6, os professores das Ciências Humanas vão acessar o formulário, né, específico para cada área, para estar também colocando a sua participação, as suas dúvidas e as suas sugestões, né? No dia 7, os professores de Códigos e Linguagens, e no dia 8, os professores de Ciência da Natureza e Matemática. Eu espero poder contribuir com vocês mais de um pouquinho, né, sobre esse tema, né? Esse tema não é um tema difícil, mas é um tema um pouco mais desafiador para os professores, né? Até porque a adaptação curricular a gente vai fazer com os alunos público-alvo da educação especial. Primeiro, nós vamos... segue, por favor. Para iniciar a nossa conversa sobre a adaptação curricular, nós vamos colocar para vocês primeiro um vídeo de sensibilização, um vídeo até muito bacana, mas nós não vamos colocar ele na íntegra, porque como nós temos bastante coisinhas para falar, o vídeo tomaria um pouquinho mais de tempo. Mas eu gostaria que vocês acessassem o vídeo, vissem com calma, né? Até porque isso também pode ser usado nas nossas reuniões nas escolas, né? Então, acessem com mais calma o vídeo, tá? Chama Bola da Inclusão, né? É muito bacana esse vídeo. Depois nós vamos passar para a apresentação dos slides, mas antes disso, eu gostaria de falar para vocês que, além dos slides que vão ser transmitidos para vocês depois, no site da Diretoria de Ensino, na página do Núcleo Pedagógico, nós temos alguns roteiros, né? Alguns roteiros que podem auxiliar os professores do ensino regular, os professores auxiliares, os professores interlocutores, os professores do atendimento educacional especializado, em algumas sugestões de roteiros para vocês estarem trabalhando com os alunos, público-alvo da educação especial, né? Depois da nossa apresentação também, eu vou colocar algumas adaptações de história, de ciências, de língua portuguesa, de matemática, né, que foram produzidos por um grupo de PCNPs das diretorias e que nos foi permitido mostrar para vocês. Inclusive, eu estou repetindo essas adaptações curriculares que os vídeos, né, esses vídeos que vêm depois dos slides. Até porque, para fixar um pouco mais e para vocês terem agora mais subsídio para poder estar me perguntando das suas dúvidas, tá bom? No formulário que vai ficar aberto para vocês até dia 11/7, tá? Porque depois a gente também tem que colocar no CAD formação, e eu não posso deixar esse formulário aberto. Outra coisinha, quando a gente deixa o formulário aberto, vocês pedem muito acesso no formulário para poder abrir. Não precisa de acesso. O formulário ele vai ficar aberto até dia 11/7. E eu vou pedir encarecidamente para vocês que coloquem no formulário dúvidas pertinentes à nossa ATPC, Adaptação Curricular, Educação Especial, tá? Porque outras dúvidas não são pertinentes à minha, aí eu vou ter que procurar um ou outro PCNP para poder estar ajudando vocês, tá? Então, assim, as nossas dúvidas nesse formulário, por favor, é somente da nossa TPC do dia 6, 7 e 8/7, referente à adaptação curricular, tá bom? E no nosso site também, eu estou falando tudo agora, porque depois eu só quero ter foco com vocês na adaptação curricular, tá bom? Existem várias formações no site do NPE, tá? Inclusive de todas as deficiências,
tá? Inclusive, tem de adaptação curricular, tem de avaliação, tem do plano de atendimento individual, que pode ajudá-los a sanar ou minimizar as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, vamos seguir, por favor? O que nós podemos fazer de adaptação curricular, né? O que seria essa adaptação curricular? A gente vai discutir aqui algumas das etapas necessárias para a gente poder desenvolver uma adaptação curricular, considerando sempre o perfil do nosso estudante. Uma adaptação curricular, ela não serve para um outro aluno da mesma deficiência. Nós vamos ver isso com o decorrer da apresentação. Porque cada aluno tem sua particularidade, cada aluno tem sua especificidade, né? E, além disso, nós vamos vivenciar também algumas situações hipotéticas de adaptações curriculares, foi o que eu falei para vocês, né? Que depois da gravação terão algumas adaptações curriculares que vocês vão perceber que o norte é o mesmo, o que vai diferenciar é o perfil do aluno. O que eu vou colocar para esse aluno, né, diante da deficiência que ele tem, articulada com o currículo paulista. Tá? A gente pensa que as adaptações curriculares são coisas mirabolantes que nós temos que fazer, que foge do nosso currículo, não, muito pelo contrário. A nossa adaptação curricular, ela tem que estar vinculada, articulada ao nosso currículo. Tá bom? Pode seguir, por favor? E quais serão os nossos conteúdos formativos, né? Nós vamos analisar o perfil de um aluno, um perfil hipotético de um aluno, tá? Nós vamos apreciar alguma adaptação curricular a partir das habilidades a serem trabalhadas para aquele aluno, público-alvo da educação especial, né? Nós vamos depois ver alguns roteiros de estudo que eu não vou colocar aqui, depois eu quero que vocês vejam com mais calma, tá? Para esse ATPC não ultrapassar o horário de vocês, tá bom? A adaptação curricular, o procedimento é feito com o nosso aluno, público-alvo da educação especial, que são deficiências intelectuais, altas habilidades, deficiências sensoriais, transtorno do espectro autista. Esse é o nosso público da educação especial. Pode passar, por favor? E para a gente refletir um pouquinho, né? O que nós compreendemos de adaptação curricular? Gostaria que vocês pensassem um pouquinho. E quais circunstâncias ela pode ser realizada em sala de aula? Será que eu posso realizar também uma adaptação, ou se eu já realizo uma adaptação curricular para aquele aluno que não é público-alvo da educação especial? Será que aquele aluno meu que tem uma dificuldade de aprendizagem, eu já não adaptei alguma coisa para esse aluno? Vamos pensar, né? Porque nós temos em sala de aula 30, 35 alunos, enfim, nenhum aprende como o outro, né? Nós temos particularidades, nós temos singularidades em sala, nós somos seres nós somos seres diferentes um do outro, cada um aprende de uma forma. Um aprende ouvindo, o outro aprende falando, o outro aprende desenhando, enfim. E nós temos as nossas particularidades com os nossos alunos público-alvo da educação especial também. Então, o que você compreende por isso? Em quais circunstâncias ela se realiza? Vamos ver como isso acontece. Vamos refletir um pouco, né? A diversidade, ela está focalizada onde? No direito de acesso e permanência do aluno na escola, né? E também a gente tem que dar qualidade de ensino para esse aluno e para esse aluno, público-alvo da educação especial, e para todos os estudantes irrestritamente, bem como as perspectivas de desenvolvimento e socialização. Isso aí a gente tem que refletir bem. Então, nessa perspectiva, a escola ela busca, né, consolidar o respeito a todos, né, não elogiando, ou melhor, conquanto não elogie a desigualdade. Né? Então, olha que bacana esse trechinho. A escola
nessa perspectiva, busca consolidar o respeito às diferenças, conquanto não elogie a desigualdade, né? E essas diferenças, elas não podem ser vistas por nós como obstáculo, né, para cumprimento de qualquer ação educativa, formativa, mas é um fator de enriquecimento para nós, porque nós também aprendemos. Quando nós somos, quando nós somos chamados para cumprir um obstáculo, né, nós somos chamados também para os desafios. E isso é um desafio para nós, né? Então, os estudantes, eles têm direito à educação, independente de ter deficiência ou não. E na perspectiva inclusiva, qualquer estudante tem direito de acesso à permanência na escola, né, para exercer o seu direito de cidadania e, consequentemente, a inclusão social, né? Por favor. Existem, quando a gente fala de adaptação curricular, existem alguns fundamentos legais. Eu não vou ler item por item para vocês, tá? Porque existem várias legislações, aqui a gente colocou umas mais importantes para a gente estar dizendo, e todas elas falam, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, o que ele fala? Num projeto pedagógico, né, que institucionalize o atendimento educacional especializado desses alunos, com os demais serviços e algumas adaptações razoáveis para atender a característica do estudante com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condição de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia, e eu acrescentaria aqui, a sua independência também. E para isso, a escola tem que tomar algumas medidas individualizadas e coletivas também, né? Para maximizar, o máximo desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso e a sua permanência nas instituições de ensino. O próximo, por favor. Nessa outra, né, Espera aí que eu não estou enxergando aqui. A LDB, isso. Na LDB, o que ela fala? Em currículos, em métodos, em técnicas, em recursos adaptativos, uma organização específica para atender às necessidades desse aluno, né? Organização, aqui nas diretrizes nacionais para educação especial também, ela fala em flexibilização, ela fala em organização de atendimento, ela fala em adaptação curricular, ela fala numa maneira mais prática, metodológica, algum recurso didático, algum processo diferenciado de avaliação adequado ao desenvolvimento desses alunos, né? Para poder atender às especificidades dos nossos alunos, né? Como nós vamos ver a seguir também no outro slide, por favor. Quando nós falamos aqui, lá no Conselho Estadual também, né? Eu coloquei algumas legislações, só aquele item que fala de adaptação curricular, tá bom? Para vocês verem como eles se conversam, né? Nesse item aqui, nesse fundamento legal, ela fala em flexibilização também, adaptação curricular, conteúdo básico, metodologia específica, né? E eu falando assim, vocês perguntam assim para mim, nossa, Bia, mas eu não sou especialista para fazer isso. Ninguém é. Nós estamos aprendendo, né? Então, assim, nesse artigo, o que ele fala? As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover organização de suas classes comuns, né? O próximo, por favor. Aqui, o que fala isso, nesse fundamento legal, aqui, um momentinho só que eu vou tomar um pouquinho de água. Bom, fala o quê? Em implementação, de novo, fala em implementação da flexibilização curricular, que considera metodologia de ensino diferenciada, recurso didático, garantir apoio pedagógico, garantir oferta de apoio didático-pedagógico necessários à aprendizagem do aluno, à sua comunicação, e também, né, com utilização de linguagens e códigos aplicáveis, né? Nós temos aí os alunos deficientes auditivos, nós temos alunos deficientes visuais, que precisam também de um outro tipo de recurso, né?
E nós, como educadores, devemos encontrar maneiras de atender esses alunos, né? O próximo, por favor. Isso. Aqui a nossa resolução 68, a nossa instrução da CEGEB de 14 de janeiro, são as mais recentes que a gente tem. Na nossa resolução 68, o que ela fala? Todos os profissionais da escola estarão envolvidos no atendimento público-alvo da educação especial, dos nossos alunos. Será que esse aluno é só meu em sala de aula? Não, ele faz parte de um grupo na escola. Ele faz parte do grupo, ele faz parte daquela sala, ele faz parte daquele espaço, ele faz parte do outro espaço, ele é na escola. Então, todos os profissionais da escola precisam estar envolvidos com o objetivo de eliminar o quê? Eliminar barreiras arquitetônicas, né? Existir a maneira de eliminar as dificuldades pedagógicas que ele tem, que aí é a cargo do professor, né? As barreiras arquitetônicas da escola, que são as escolas que a gente tem acessibilidade, enfim, né? Então, todos os profissionais da escola, indiretamente e diretamente, eles estarão envolvidos no atendimento do aluno público-alvo da educação especial. Esse aluno, quando sai no intervalo, ele vai tomar a merenda dele. Talvez ele precise de um profissional de apoio que o atenda em suas necessidades. É um profissional envolvido no atendimento desse aluno. Já a instrução CGEB de 14 de janeiro de 2015, na sua adaptação curricular, no seu item 7, o que ela fala? A adaptação do currículo regular implica no planejamento de ações pedagógicas, para possibilitar variações, seja no objetivo, seja no conteúdo, seja na metodologia, nas atividades, na avaliação ou na temporalidade. Isso nós vamos ver quando a gente já entrar nos slides da nossa adaptação curricular, e vocês vão ver os passos que nós devemos tomar para que isso aconteça, tá bom? Próximo slide, por favor. Vamos lá. O que seria, né, esse anexo 3? Vamos ver. As adaptações curriculares são providências que devem ser implementadas para atender às necessidades educacionais de cada aluno. Nós estamos falando isso desde o começo lá da minha apresentação, né? Com deficiência, de forma a garantir e favorecer o acesso ao conhecimento e o uso funcional disso, na administração da sua própria vida e no seu processo de transformação da sociedade também. É através de uma adaptação curricular que eu vou perceber também as providências que devem ser tomadas ou outras que devem ser flexibilizadas ou outras que devem ser adaptadas em alguma parte aonde esse aluno tenha mais dificuldades, né? No próximo slide, nós vamos adaptação curricular, isso. Quando a gente fala, readaptação, eu vou ter que mudar isso, mudar aquilo. Não, não. A gente vai olhar as habilidades que nós vamos contemplar com esse aluno, nas habilidades que ele tem dificuldades, e eu não vou fazer um novo currículo, mas eu vou adequar as necessidades desse aluno. Que seja numa ferramenta, numa estratégia, numa oportunidade real de aprendizagem. E se vocês forem ver bem, essa oportunidade real de aprendizagem, eu não faço só com o aluno público-alvo da educação especial. Essa oportunidade real de aprendizagem eu faço com todos. Todos os meus alunos em sala de aula, eles precisam ter um atendimento que atenda a necessidade individual desse aluno também, mesmo não tendo deficiência, né? Na próxima tela, nós vamos ver que existem alguns níveis de adaptação curricular, né? No nível político-pedagógico, né? No meu plano pedagógico, no PPP, na sala de aula e no seu individual. No projeto político-pedagógico, eu tenho que focalizar, quando esse projeto foi feito, né, o que eu posso ajustar nesse currículo no geral para, né, para ajudar esse aluno, focalizando a organização escolar e alguns serviços de apoio.
porque eu também preciso ter algum serviço de apoio na maioria das vezes. Os nossos alunos, público-alvo da educação especial, geralmente eles são atendidos em UBS, né? Eles têm o psicólogo, eles têm o psiquiatra, eles têm o psicopedagogo, na maioria dos casos. Então, eu preciso focalizar isso também. Quais são os serviços de apoio que pode estar atendendo a minha escola numa necessidade? Saindo do projeto político-pedagógico, eu vou para a sala de aula, aonde essa adaptação é realizada pelo professor da sala comum na programação e no desenvolvimento das suas atividades. Para isso, ele tem que conhecer o aluno. Para ele traçar o perfil desse aluno, ele tem que conhecer esse aluno. Depois isso parte, isso nós vamos ver depois, tá bom? Isso parte depois para o individual, que já é com base no currículo oficial, de acordo com a necessidade de cada aluno. Eu repito muito isso, é até cansativo para vocês, né? Mas eu tenho que repetir. Uma adaptação curricular de um aluno com deficiência intelectual não é a mesma adaptação curricular para outro aluno com deficiência intelectual. São pessoas diferentes, são necessidades diferentes, né? Vamos ver no próximo slide, quando a gente fala em conhecer o aluno, quando a gente fala na avaliação inicial desse aluno, eu sempre faço a minha sondagem com esse aluno. É uma avaliação inicial. Na minha avaliação inicial, eu vou ver que potencialidade e que dificuldades que esse aluno tem. Eu não posso traçar um perfil de só dificuldades. Eu tenho que traçar um perfil, eu tenho que trabalhar com esse aluno diante das potencialidades que ele me apresenta, né? E aí, diante das potencialidades que ele pode me apresentar, eu vou sanando as dificuldades dele, né? Que expectativa para esse aluno? Que expectativa das aulas eu tenho para esse aluno? A expectativa das aulas para todos os alunos e a expectativa das aulas para esse aluno focando nas habilidades a serem trabalhadas, de acordo com estratégia, metodologia, temporalidade, tipo de avaliação que eu indico para esse aluno, não fugindo do nosso currículo oficial. Na próxima apresentação, a gente vai ver que existem alguns critérios para nós adaptarmos. O que o aluno deve aprender? Para eu saber o que ele deve aprender, eu tenho que conhecer. Para eu saber o que ele deve aprender, eu tenho que verificar quais as habilidades que eu vou ter que trabalhar com este aluno. Nós vamos ver como é que isso acontece depois. Nós não temos que trabalhar todas as habilidades com esse aluno, nós temos que fazer algum recorte. Um recorte de uma habilidade e trabalhar com aquela habilidade, e depois a gente vai acrescentando outras. Como e quando o aluno deve aprender? Será que esse é o momento desse aluno? Será que esse é o momento do professor sanar com aquele aluno aquela habilidade? Será que eu não posso passar para outra habilidade? E voltar naquela depois? Será que existe regra? Aquela regra rígida que eu tenho que seguir para trabalhar com o aluno? Não, não tem. Que formas de organização são mais eficazes para que o aluno aprenda? Como e quando avaliar a aprendizagem do aluno? Aí vocês vão me perguntar, mas eu não sou especialista para isso. Mas você é o professor de português. Você é o professor de ciências humanas. Você é o professor de matemática, né? Então, você é o professor da sua disciplina. Você sabe como adaptar aquela dificuldade para estar atendendo o seu aluno. Você sabe o mecanismo da sua disciplina, como funciona. Eu não sei. Eu não sou professora de matemática, história, geografia, enfim. Mas, no entanto, eu tenho professor lá na escola, né, que ele é o detentor da sua matéria. Ele sabe como fazer as adaptações, como nós vamos ver a seguir nos próximos slides. Por favor. Isso. Quando eu falo em adaptações significativas, e quando eu falo em adaptações não significativas, o que eu posso entender? Eu entendo por isso que as significativas são aquelas onde o professor pode movimentar os conteúdos, os objetivos e os critérios de avaliação, ou seja, fazendo recortes das habilidades.
Lá na frente, quando vocês acessarem os vídeos de adaptação de história, ciências, língua portuguesa, matemática, vocês vão perceber os recortes que estão sendo feitos para aquele aluno. Ou não. Ou, numa adaptação não significativa, o professor, dependendo do perfil do aluno, tá? O professor pode deixar os mesmos conteúdos, as mesmas expectativas e as mesmas habilidades e competências, precisando somente de uma adaptação no passo a passo para que esse aluno consiga realizar. E talvez isso também pode ser feito para a sala toda, né? Então, de um lado, aonde tem uma adaptação significativa, onde o professor pode movimentar aqueles conteúdos, recortando para o trabalho de uma habilidade e o aluno, através de uma adaptação curricular, ser avaliado através daquela habilidade, ok, perfeito. Mas o aluno que não precisa, o professor deixa todas as expectativas, os mesmos conteúdos, as mesmas habilidades e vai trabalhando em forma de passo a passo com esse aluno, tá bom? Próximo slide, por favor. Isso. Existem algumas diferenças, né? Entre adaptações e atividades diversificadas. O que seria isso? A adaptação curricular, ela exige um planejamento e um critério antes delas serem realizadas, como a gente viu lá, e a gente vai vendo posteriormente aqui com os slides. Ela deve partir do currículo, né, das habilidades e competências previstas para os alunos. Eu não vou fazer uma adaptação, que nem seria uma adaptação curricular para aquele aluno que eu tenho, né, de público-alvo da educação especial em sala, o aluno deficiente intelectual, vou dar bolinha para ele pintar, enquanto os outros alunos trabalham a partir do currículo, das suas expectativas de aprendizagem, das habilidades, das competências previstas para os alunos, eu não estou adaptando. Aí eu parto para uma coisa aleatória, para uma coisa que não é significativa. Por que eu tenho que dar diferente dos temas e conteúdos tratados em sala de aula? Não é? Essa atividade diversificada que eu estou dizendo, ela nem sempre parte do currículo, ou melhor, nem parte, né? Muitas vezes sem contexto. E o que eu estou acrescentando para o trabalho desse aluno em sala de aula, se eu não estou adaptando? Eu estou diferenciando. E como que eu vou avaliar esse aluno? Se eu tenho que avaliar ele a partir do currículo que eu adaptei, né? Como no próximo slide, nós podemos ver que existem alguns elementos básicos para isso. O que eu preciso pensar? Eu preciso pensar nos objetivos, eu preciso pensar nos conteúdos, eu preciso pensar na metodologia, eu preciso pensar nas atividades e eu preciso pensar no tempo que o meu aluno demora para isso. Ah, Bia, mas eu não sei o tempo. Sabe, ele é teu aluno. Inclusive, a gente até recomenda, né, assim que você recebe o aluno, você não vai de cara fazer uma adaptação curricular, você precisa de um tempo para conhecer esse aluno. Você precisa ir de 15 dias, você precisa de 20 dias para o conhecimento desse aluno, para ver como que ele funciona. Você precisa entender como ele funciona, né? E nos casos um pouco mais complexos, peça a nossa ajuda da diretoria de ensino, supervisores, Beatriz, núcleo pedagógico, nós estamos lá para atender vocês, porque nós sabemos que nós recebemos alunos com um grau de deficiência um pouco mais complexo, né? E um grau de deficiência um pouco mais leve. E existem também, aqui a gente não dá conta de falar de tudo, né? E nisso a gente vai colaborando com vocês nesse processo evolutivo do aluno, né? E no próximo slide nós vamos focar cada um deles. O que seria os conteúdos e os objetivos? É a definição de alguns critérios de acordo com como esse aluno funciona. Eu vou olhar as capacidades desse aluno. Vamos esquecer um pouquinho as dificuldades. Vamos olhar nesse aluno o que ele representa para nós. Ele não é mais um, ele é o aluno de sala de aula com dificuldades, como eu tenho outros alunos em sala de aula também com dificuldades. Então, eu vou enfatizar a capacidade desse aluno, até porque eu tenho que estimular esse aluno.
se eu foco só nas dificuldades desse aluno, eu desestimulo esse aluno também, e eu também fico desestimulada. Porque eu vou trabalhar com dificuldade, 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 eu estou vendo que não está tendo um desenvolvimento satisfatório, eu também vou desanimar. E esse não é o processo. O processo é eu também me animar para saber as capacidades que ele tem, para poder colocar isso em prática nas minhas observações. Eu vou fazer o quê? Recorte das habilidades, ou seja, básico e essencial, em detrimento dos secundários e menos relevantes para ele. Naquele momento, ele consegue só observar? Naquele momento, ele consegue só ouvir? Naquele momento, ele consegue só recortar? Não sei. Eu preciso ver o que ele consegue naquele momento e trabalhar aquilo com ele. E colocando outras ao longo do tempo, para que eu possa trabalhar e desenvolver com o meu aluno. Né? Aqui. Eu vou priorizar aquela habilidade. Ou um conteúdo essencial para aprendizagem posterior. Então, eu vou priorizar aquela habilidade. Poxa, essa habilidade ele tem tudo para desenvolver. Então, vamos focar nessa habilidade para que eu possa inserir futuramente alguns conteúdos essenciais para poder prosseguir isso, porque uma habilidade depende da outra. Né? Mas, como nós estamos lidando com recortes, nós temos que avaliar aquele aluno nesse recorte. E enfatizar o desenvolvimento de habilidades de atenção. Olha que bacana isso. Eu vou enfatizar, eu olho lá no meu currículo, quais são as habilidades que exigem maior atenção, maior participação, maior concentração, maior adaptabilidade. Eu vou recortar aquela. Porque os nossos alunos público-alvo da educação especial, eles têm alguns comprometimentos significativos que envolvem atenção, participação, percepção, adaptação. Então, para eu ajudá-lo, eu vou recortar algumas habilidades e trabalhar com elas a respeito desses itens. Né? E será que no currículo eu posso trabalhar todas as habilidades com o meu aluno? Vamos pensar. Se eu estou falando de recorte, eu trabalho paulatinamente. Mas, se o aluno mostra para mim as suas condições de atenção, de participação, de percepção, enfim, eu vou inserindo outras habilidades. Mas será que eu posso trabalhar todas as habilidades com todos? Inclusive com o meu aluno de educação especial? Vamos pensar nisso, tá bom? Como a gente pode ver no próximo slide, em questão da metodologia. Um momentinho, por favor. Na metodologia, o que eu tenho que pensar para chegar num determinado fim com alguma ação desenvolvida para atender diversas situações? Será que existe um caminho único para todos? Será que eu falo, eu vou fazer dessa forma, porque dessa forma eu vou atender a todos igualmente, e todos vão prosseguir os seus estudos igualmente, porque todos vão aprender igualzinho. Será? Será que todos os caminhos devem ser iguais para qualquer perfil de aluno? Vamos esquecer do aluno da educação especial, o nosso público-alvo. Você, professor, você usa um caminho para todo mundo? Será que você não tem aquele aluno que necessita um pouquinho mais de você? Você não tem aquele aluno que precisa ficar um pouquinho mais perto de você para você poder atendê-lo melhor? Nem estou falando do aluno público-alvo da educação especial. Nem estou falando ele. Estou falando daquele aluno meu tímido, daquele aluno meu que tem dislexia, daquele aluno meu que tem um transtorno bipolar, daquele aluno meu que tem qualquer outro tipo de transtorno, daquele aluno que tem hiperatividade, e eu estou falando aqui alunos que não são público-alvo de educação especial. Eu não tenho que atender de alguma forma? Tenho. Eu como professor, na minha disciplina, eu tenho que achar um meio de atender esse aluno. Eu já estou fazendo uma adaptação, eu já estou fazendo uma flexibilização, não estou? Vamos ver no próximo slide, quando nós falamos também das atividades, né? Essas atividades adaptadas, gente, não são atividades fora do contexto da aula, nós já falamos isso lá no começo, né? Não são atividades fora do contexto da aula, e sim adaptada de forma a atender esse aluno de maneira como ele aprende ou entende. Eu já fiz o perfil da aula, eu já conheço esse aluno, eu já fiquei com ele um mês, eu já fiquei com ele 20 dias. Eu sei
como que ele funciona. Eu sei que se eu der para ele um processo de adição que não seja um material palpável, ele não vai conseguir. Então, por que que eu tenho que insistir em dar para ele coisas abstratas? Eu tenho que focar na capacidade dele. Então, eu dou para ele alguma coisa palpável para que ele se sinta seguro e consiga desenvolver a sua melhor forma de se adaptar àquela atividade que eu dei, tá? Será que o meu objetivo foi alcançado? Nossa, Bia, mas eu tenho que dar palitinho para esse aluno que está lá nos anos finais, está no ensino médio, e o objetivo foi alcançado com isso? Claro, se você teve um material palpável, você fez o perfil desse aluno, você sabe que ele funciona melhor desse jeito, você colocou isso na sua adaptação curricular, é o que o aluno precisa. Eu estou atendendo esse aluno nas suas especificidades. E os outros alunos devem ser orientados, os colegas devem ser orientados nessa necessidade desse aluno, porque os colegas vão ser os próprios ajudantes do aluno nas suas dificuldades, não é verdade? E o que, que precisa? Aí eu já estou refletindo no meu atendimento. O que, que eu preciso fazer para rever ou realinhar alguma coisa que eu gostaria naquele momento que fosse o momento dele aprender com aquela habilidade, mas eu não consegui. Eu preciso alinhar. Será que o aluno ele adquiriu ou se aproximou do desenvolvimento que eu coloquei para ele naquela habilidade? Ou será também que eu vou ter que ficar com aquela habilidade o ano inteiro? Não é bem assim. Tá? Se você vê que aquela habilidade está sendo um grande obstáculo desse aluno, pegue outra. Pegue outra habilidade e trabalhe com essa habilidade. Né? Nós veremos aqui no próximo slide, quando a gente fala de temporalidade, né? Nós devemos, sim, não só trabalhar da educação especial. Aquele outro aluno meu também, que tem mais dificuldades. Gente, eu tô gravando em casa, tá? No andar de cima tem reforma. Então, se vocês estiverem escutando um barulho, é da reforma. Eu estou aqui enclausurada num quarto, né? Mas não adianta. Estão reformando, estão com furadeira, enfim, vocês me desculpem o transtorno. Mas esse barulho eu acho que vai ficar. Bom, voltando. Na temporalidade. Qual que é o tempo previsto para a realização das atividades, né? A fim de que aquele aluno possa alcançar os objetivos que eu propus para ele, né? Será que outros alunos também não precisam de um tempo maior? Pensa nisso. Será que eu preciso focar só naquele aluno, com aquele tempo que ele precisa fazer? Será que eu não olho para a Maria, para o João, para o Pedro, que precisam de um tempo maior? Né? Será que o tempo foi suficiente para todos? Que realinhamento necessita ser pensado e repensado pela equipe? Quando eu falo equipe, o aluno vai sair da sua sala da aula de ciências e ele vai receber o professor de matemática. Ele vai receber o professor de português, ele vai receber o professor de história, ele vai receber o professor de geografia, física, enfim, né? Então, é a equipe nas suas ATPCs, nos seus encontros, a equipe fala, poxa, ele age dessa forma, como que nós podemos fazer para a gente poder atender esse aluno de uma maneira mais eficaz? E cada um vai traçando o perfil desse aluno na sua disciplina. Vocês vão ver que muitas coisas são em comum. Claro que o aluno também ele tem mais facilidade em alguma disciplina do que em outra. Talvez ele goste mais de português e não gosta tanto de matemática. Talvez ele é ótimo na aula de geografia, mas ele não se enquadra na aula de arte. Então, o que, que nós podemos traçar, o que, que nós podemos pensar de uma maneira comum de estar atendendo esse aluno no seu tempo, né? No seu tempo. E isso serve para todos em sala de aula também, né? O próximo, por favor. A avaliação. O professor tem que planejar que maneira, que instrumento, que técnica e que critério ele pode avaliar esse aluno. Pessoal, se eu não me preocupo em fazer uma adaptação curricular,
que está ligado ao perfil deste aluno, como é que eu vou pensar numa avaliação? Como que eu vou pensar numa avaliação se eu não fiz nenhum recorte de nenhuma habilidade, se eu não trabalhei esse aluno nas suas especificidades, como que eu vou avaliar esse aluno? Não tem como. Eu tenho que focar o quê? Nos aspectos do desenvolvimento do aluno a nível de competência curricular e o estilo de aprendizagem. Quando eu falo isso, eu já estou no processo de adaptação curricular. É um processo. Então, quando eu percebo o desenvolvimento desse aluno naquilo que eu tracei para ele, diante do perfil, né, diante da sondagem que eu fiz com esse aluno, o resto fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil para mim, fica muito mais fácil para você, professor, porque você já estabeleceu um critério, um desenvolvimento. Você já estabeleceu as especificidades desse aluno. Você já estabeleceu como que você vai desenvolver com aquele aluno nos seus objetivos, nos seus conteúdos, nas suas metodologias, na sua temporalidade, na sua avaliação, mesmo sendo o aluno público-alvo da educação especial, porque isso também eu posso pensar na sala toda. Estilos diferentes de aprendizagem, estilos diferentes de avaliação. Será que aquele aluno meu que tem extrema dificuldade em me dar uma devolutiva no seu processo oral ou escrito, eu tenho que avaliar ele porque ele não conseguiu nesse processo? E qual foi o processo diferente que eu dei para ele? O que eu facilitei? O que eu ajudei? Porque eu sou um facilitador. O professor, ele é um facilitador. Né? Não, nós não somos mais daquela época em que o aluno tem que seguir aquilo rigidamente, de maneira nenhuma. Hoje, se o aluno não aprende, eu tenho que rever o que eu fiz. O porquê que ele não aprendeu. O porquê que ele não aprendeu. Claro que eu não estou generalizando. Nós temos alunos, público-alvo da educação especial, que são extremamente comprometidos, e aí são outros tipos de encaminhamento, né, que nós fazemos, tá? Nós estamos na diretoria até para ajudá-los nisso, né? Porque sempre a escola liga para nós, dizendo: olha, eu recebi um aluno com esse tipo de deficiência, muito comprometido, a gente sempre dá os encaminhamentos necessários. Aqui a gente está falando de uma adaptação curricular para aquele aluno público-alvo da educação especial, que segue num processo de desenvolvimento acadêmico bacana, né? Que nós podemos fazer essa adaptação a nível de atender esse aluno. Aí, quando a gente não consegue de maneira nenhuma, existem outros encaminhamentos, mas agora não é o foco dessa reunião, tá bom? Então, portanto, é um processo. Então, para esse processo acontecer, eu tenho que ter foco no processo de aprendizagem desse aluno. Eu não tenho que descuidar desse aluno. Eu não tenho que esquecer que ele está em sala de aula. Talvez o aluno é tão quietinho em sala de aula que eu até esqueço, porque tem tantos outros que eu preciso dar um foco maior que pode até passar por esquecimento, mas nós não podemos ter. Nós precisamos tê-lo junto conosco o tempo todo, né? E ter acesso também, e ter um acesso também no prontuário desse aluno. No prontuário do aluno sempre tem alguma coisa que nos interessa. Sempre. Algum relatório médico, alguma avaliação inicial, sempre tem o que nos interessa. E o professor, através da equipe gestora, pode ter acesso a esse prontuário, que pode até ajudar um pouco mais vocês. Bom, então vamos lá. Então, o objetivo é demonstrar os resultados no desenvolvimento do nosso aluno, com base nas competências e nas habilidades desenvolvidas no percorrer do processo. Então, eu tenho que trabalhar todas as habilidades que são apresentadas para mim lá na minha disciplina, no currículo paulista, com o meu aluno. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, ótimo também, porque você vai trabalhar as habilidades que são para aquele aluno. Entendeu? Então, nós temos o quê? Que baixar nossa ansiedade. Nós, professores, somos muito ansiosos em cumprir, né? O que é certo, nós temos que cumprir as nossas obrigações. Mas nós temos um público que depende mais individualmente de nós. Então, vamos um pouco mais devagar com esse público e dar um pouco mais de um olhar diferente, um carinho maior,
uma atenção maior, não que vocês não tenham, não é isso que eu quero dizer, mas um caminho, um carinho um pouco mais aguçado, sabe? Não fazer por ele, mas fazer com ele é diferente, né? Algumas estratégias que podem favorecer as condições de aprendizagem desse aluno. O professor, ele precisa ter uma interação com esse aluno, ele precisa ter uma afetividade, ele precisa ter um vínculo. Nós sabemos que, anos finais, ensino médio, esse vínculo, essa afetividade, essa aproximação, essa interação, ela pode ser, não estou dizendo que é, um pouco mais prejudicada do que dos anos iniciais. Porque os anos iniciais é um professor até o quinto ano. Geralmente, é aquele professor que vai acompanhar aquele aluno o ano todo. Ou talvez é o professor que acompanha aquele aluno do começo ao final dos anos iniciais. Então, esse vínculo realmente, imagina, gente, quando esse aluno sai de um vínculo desse e vai para um sexto, um sétimo ano, onde é um professor por disciplina. O aluno se sente perdido. Esse vínculo tem que ser refeito, essa atividade precisa ser refeita, essa interação precisa acontecer, porque ele se sente solto, não é? Então, a gente precisa demonstrar para esse aluno que nós estamos ali para ser o facilitador, que nós estamos ali para ajudá-lo, né, nas suas dificuldades. Né? Eu preciso ter uma organização na minha sala de aula, onde o aluno possa se sentir seguro. Isso para todos, não é só para o meu aluno. Né? A gente sabe que tem escolas, nos anos iniciais tem o cantinho da leitura, o cantinho de livros, tem alguns cantinhos onde o aluno se sente acolhido naquele momento um pouco mais de estresse, naquele momento um pouco mais de dificuldade de aprendizagem. Existem alguns elementos colaborativos a mais, né, nos anos iniciais, que não, talvez a gente não veja tanto nos anos finais e médio, até por conta da dinâmica, já são maiores, já são adolescentes, enfim, é outra naipe, né? É outro atendimento. Mas ainda eles trazem com eles aquele vínculo gostoso, né? Então, eu preciso ter, pelo menos, uma organização bacana em sala de aula, né? Não aquele monte de cartazes, aquela monte de coisa em sala de aula. Não, eu preciso ter uma organização na sala de aula até para beneficiar todos os alunos, né? Um ambiente de trabalho também colaborativo, onde nós podemos perceber que uns se ajudam, né? Uns ajudam os outros. Isso serve para todos. Eu não estou nem falando do nosso aluno de educação especial. Manter uma rotina diária com esses alunos, principalmente quando eu recebo um aluno com transtorno do espectro autista, aonde ele precisa perceber essa organização, ele precisa perceber em sala de aula essa rotina que o professor tem, né? Precisa ter alguns temas, alguns assuntos interessantes dentro do currículo paulista, fora dele também, trazer alguns assuntos interessantes para todos os alunos, né? Respeitar o ritmo de aprendizagem de cada aluno meu, né? E o dia a dia significativo, né? Nós sabemos que talvez o professor, nós como professores, nós também temos os nossos problemas particulares, né? Nós também temos os nossos imprevistos, nós também temos os nossos problemas, né? Mas quando a gente entra na sala de aula, eu acho que porta adentro, nós temos que ter um outro olhar, né? A gente deve esquecer tudo que se passa conosco lá fora e pensar naquela turma que nós vamos atender e que eles precisam de nós. Então, eu preciso ter um olhar mais diferenciado para a minha sala de aula, para a minha escola, para os meus alunos, para os meus colegas de trabalho, né? Para a minha equipe gestora. Nós estamos ali numa equipe, e quando a equipe funciona, tudo funciona. Né? E tudo isso que eu estou falando aqui a respeito de estratégias que favorecem as condições de aprendizagem é para todos, não é só para o aluno, público-alvo da educação especial.
Como a gente pode ver no próximo slide, continuando, alguns recursos possíveis. Ô, Luzia, acho que. Ah, tá. Estratégias que favorecem as condições de aprendizagem. Isso daqui já é a continuação, isso mesmo. Utilização de recursos possíveis e representativos. Nossa, mas eu vou ter que fazer 1001 coisas, vou ter que inventar um monte de coisa que a gente não tem na escola para esse aluno poder aprender. Não. Recursos possíveis e representativos. Existem tantas coisas que nós podemos pesquisar. Existem tantos recursos que nós podemos ter para poder estar ajudando aquele aluno para ter uma participação efetiva em sala de aula. Tem muita coisa que nós podemos fazer, né? O professor é muito criativo. Nós somos muito criativos, né? E o professor nada mais é do que o facilitador. Olha só, o incentivador. Ele é o mediador da aprendizagem. Ele cria oportunidades de aprendizagem. Porque o professor conhece a sua disciplina. Ele sabe, quando ele recorta a habilidade daquela disciplina, ele sabe o que ele precisa fazer em questão de atividade, metodologia, objetivo, enfim, para que ele possa beneficiar aquele aluno, né? E essa interação, gente, de escola e família, ela é muito importante para nós, né? Porque a família nos mostra o perfil deste aluno. Muitas vezes ele funciona de um jeito em casa e na escola ele funciona de outra forma. Porque em casa é um ambiente, na escola o ambiente é outro. Ele está com amigos, ele está com o professor, ele faz parte de uma instituição aonde ele não encontra em casa. Em casa ele volta, encontra o pai, a mãe, o irmão, alguma outra pessoa que mora junto, enfim, é aquele ambiente familiar dele. Quando ele sai desse ambiente familiar, ele vai ter uma interação diferente na escola. E se eu tenho um vínculo maior com essa família, eu posso ser beneficiado de algumas informações muito importantes que podem me ajudar no meu processo pedagógico na escola, ou até ter que tomar algumas providências cabíveis para algumas situações, né? Que eu possa estar ajudando este aluno de alguma forma. Nós vamos ver no próximo slide quais são as premissas para uma adaptação curricular. Eu já falei lá atrás, estou repetindo. Eu não tenho que conhecer apenas as limitações desse aluno, mas eu tenho que conhecer a sua capacidade, dar ênfase na sua capacidade, para que eu possa promover uma adaptação, para que eu possa promover um recorte de habilidade melhor, para que eu possa promover um passo a passo melhor, para que eu possa movimentar esse currículo melhor, né? Para que eu possa usufruir dessa capacidade para um processo que ele vai passar de desenvolvimento acadêmico e que eu possa beneficiar esse meu aluno com isso. E quem que é o mais apropriado para isso é o professor, porque ele tem propriedade da sua disciplina. Se vocês perguntarem assim para mim, Bia, eu sou professora de ciências, eu tenho essa habilidade aqui, como é que eu faço? Eu vou responder para vocês, eu não sei. É o professor de ciências que sabe, porque ele tem propriedade da sua disciplina. Vocês vão ver depois na adaptação curricular de ciências o que o professor fez para adequar aquela habilidade, acho que com um termômetro, para ele poder chegar no objetivo daquela habilidade. Muito bacana. Depois vocês vão ver com calma, tá bom? Então, o sujeito mais apropriado para configurar essa adaptação do currículo é o professor da sua disciplina, porque ele tem propriedade da sua disciplina. O professor de matemática, se ele vai usar algum outro instrumento que não seja, vamos supor, a régua, para esse aluno ter um momentinho que o telefone está tocando aqui, eu vou desligar, tá? Um momentinho. Em casa é assim mesmo. Já desliguei, pronto. Senão vai interferir aqui na nossa, na nossa ATPC. Desculpa. Então, o professor é o sujeito que ele é mais apropriado para configurar isso, né? O professor de matemática, ele fala, poxa, eu não posso usar um triângulo, então eu vou usar uma régua, eu não posso usar um compasso, então eu vou usar o quê no lugar?
para poder estar ajudando esse aluno? Como que ele vai achar o perímetro de alguma coisa se ele não consegue manusear isso? Mas eu consigo fazer com que ele manuseie isso. O professor da sua disciplina tem a sua propriedade. E o foco na competência e na habilidade do currículo. A gente, quando vai fazer uma adaptação, uma flexibilização, enfim, eu não posso sair do currículo paulista, tá? Então, toda adaptação ela deve ser pensada em qualquer situação de aprendizagem que possa ajudar esse aluno que estão sendo desenvolvidas na sala de aula, com a classe inteira, tá? Eu vejo, vou trabalhar 3 habilidades, enfim, com a classe, mas será que eu consigo trabalhar as 3 com ele? Então, eu recorto uma, trabalho com ele, e as outras eu trabalho com todo mundo, mas ele pode estar junto, porque ele não pode estar junto. Eu posso trabalhar o mesmo processo, ele está junto, mas eu estou trabalhando aquela habilidade com ele. Sanou aquela habilidade? Passa para outra. Está com tanta dificuldade? Então faz o quê? Movimenta o conteúdo. Deixa aquela habilidade, né? Faz uma outra em detrimento da essencial naquele momento. Entendeu? Então, a concepção de currículo, eu vou falar isso para vocês o tempo inteiro, o tempo inteiro. Foco, competência, habilidade, perfil de um aluno não é o mesmo perfil de outro aluno, tá? Eu preciso trabalhar no currículo paulista, o professor é o sujeito apropriado para fazer o quê? A adaptação do currículo, porque tem propriedade da sua disciplina, independente da deficiência do aluno. Se o aluno é cego, se o aluno é surdo, se o aluno é deficiente intelectual, se o aluno tem transtorno do espectro autista. Então, claro que em questão de patologias, existem algumas singularidades de cada deficiência, não é isso que eu estou falando. Nós não somos médicos, né? Nós não somos da área da saúde, nós somos professores, nós somos pedagogos, nós somos professores. Então, nós temos propriedade da minha disciplina. Eu não fui formado para trabalhar com deficiente. Eu também não. Ninguém foi. Só que ele também é um aluno de sala de aula, né? Ele também está lá na sala de aula. Ele não é mais um, ele é um na sala de, faz parte do contexto da sala de aula. E eu preciso, mesmo que eu não tenha sido formado para isso, eu preciso compreender a funcionalidade. Quando uma mãe tem um filho deficiente, ela também não foi formada para trabalhar, para cuidar do seu filho deficiente. Ela arruma meios para isso, ela arruma formas para isso. Né? A gente tem vários depoimentos a respeito disso. Bom, enfim, como a gente pode ver lá no próximo slide, nós vamos falar da expectativa para uma adaptação curricular. É a proposição de um recorte. Essas são as premissas. Isso é muito importante que está escrito aqui. A gente não tem que colocar na cabeça que o aluno vai chegar no final das atividades com todas as habilidades contempladas ou atendidas. E nem isso com todos os alunos, como os demais alunos. Mas aquelas possíveis, delimitadas pelo professor. Quando eu falo delimitadas, eu também não posso achar que aquele aluno não consegue fazer nada, né? Eu não posso subestimar a capacidade daquele aluno em colocar uma habilidade que ele vai fazer o ano inteiro. Não é isso. Eu preciso conhecer esse aluno, né? Eu preciso fazer uma simplificação de atividades e de metas e depois eu vou registrar essa proposta de adaptação. Então, quando eu delimito, né, as habilidades, eu também estou pensando nas capacidades desse aluno, nas potencialidades desse aluno e não nas suas dificuldades. Tá? Porque senão fica uma coisa muito sem trabalho, sem atividade, sem desenvolvimento. Né? Então, não é isso. Eu também preciso ajudar esse aluno no seu desenvolvimento de autonomia e independência. Eu preciso fazer isso, no que for possível, né? Vamos para o próximo slide. Então, quando eu falo em anexo 3, o que é isso, né? Depois que eu vi tudo isso que a Bia falou atrás, eu vi o objetivo, eu vi a metodologia, eu conheci o meu aluno, eu fiz algumas adaptações na minha disciplina,
E eu recortei 2, 3 habilidades, e agora? Como é que eu registro isso? E eu preciso registrar isso. Isso daqui é tudo legislação, gente. Tá? Esse anexo 3, ele está na instrução 14 de janeiro de 2015. Então, ela precisa ser feita, esse registro de adaptação curricular. E nós vamos ver como que é agora. Então, vamos lá. Esse é um registro de adaptação curricular para alunos com deficiência intelectual. Lá na instrução 14, existem os registros certos para cada aluno, tá? Com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista. Seria até bacana vocês terem a instrução 14 de janeiro de 2015, porque tem um modelinho de registro lá para vocês. Então, vocês vão colocar lá em cima a identificação. Geralmente, a gente faz de 15 dias lá em cima, essa data, né? O nome do aluno, a data de nascimento, a disciplina, né? Português, no caso, tá? E o período. Então, o que que eu vou registrar? Qual foi a expectativa de aprendizagem trabalhada na aula para todos os alunos? Vamos pensar lá no professor de matemática. O que que eu trabalhei naquela semana, naqueles 15 dias, para todos os alunos? Eu coloco. O que que foi trabalhada para o deficiente intelectual? Olha lá atrás. Vocês mexeram no conteúdo? Vocês mexeram nas atividades? Vocês mexeram na metodologia? Nos recursos? Na temporalidade? Então, vocês vão colocar o que foi trabalhado para todos, quais as habilidades, e qual foi a habilidade que você recortou para o seu aluno com deficiência intelectual. Gente, quando eu falo deficiência intelectual, é com laudo, viu? Ele tem que ter laudo lá no prontuário, dizendo que ele é deficiente intelectual, tá? Então, assim, são alunos público-alvo da educação especial, que todos têm que ter laudo na escola, tá bom? Tinha esquecido de falar isso para vocês. Então, nessa expectativa de aprendizagem trabalhada para o aluno deficiente intelectual, qual foi o recorte das habilidades que eu fiz? Se eu trabalhei com todos lá em cima 3 habilidades, dessas 3 eu recortei uma e trabalhei com ele. Vocês colocam. Qual foi a estratégia, qual foi a habilidade que eu trabalhei para todos com essas habilidades? Eu trabalhei para todos. Isso. E para o aluno deficiente, se eu recortei uma habilidade, o que que eu trabalhei? Isso, tá? Para contemplar esse aluno. Aí você fala para mim, então eu registrei, eu trabalhei, acabou, está registrado. Mas será que foram atendidos os objetivos? Vocês precisam avaliar. A avaliação é feita o quê? Todos os dias. Nós avaliamos os nossos alunos todos os dias. Será que vai ter necessidade de mexer um pouco nessa adaptação curricular? Sim. Você coloca um anexo, entendeu? Alguma outra estratégia que você usou, alguma outra expectativa para o aluno com deficiência, você vai completando. E nisso o professor assina e o professor coordenador também. Numa próxima apresentação, a gente vai ver agora, por favor, Luzia, a gente vai ver agora que existe também esses 2 registros que eu estou mostrando para vocês. Um é de deficiente intelectual e o outro é do aluno do transtorno do espectro autista, tá? Aqui eu vou identificar quais as ações que eu desenvolvi com o aluno. Ele é um pouquinho diferente do registro da adaptação curricular lá, do deficiente intelectual, porque isso aqui é uma ficha de acompanhamento. Então, quais foram as ações que eu desenvolvi com ele? As ações. Eu recortei alguma coisa da habilidade? Sim. Então, quais foram as ações que eu fiz? Qual o tipo de atividade que eu dei para ele? Qual o objetivo? Qual o recurso que eu dei para ele? Quais os tipos de atividade que eu desenvolvi com esse aluno? Qual foi o objetivo? Já pensando lá atrás, no perfil do meu aluno, nas adaptações que eu fiz, no trabalho que eu fiz com ele, o recurso que eu usei, e será que eu precisei de algum material específico para esse aluno? Se o professor de matemática, ao invés de usar qualquer outro instrumento que ele usaria para aquela habilidade com todos, se ele usou um outro recurso para esse aluno, ele coloca aqui o que foi usado, que tipo de material foi usado. E depois ele repensa nas atividades, se foram contempladas, né? Se não foram contempladas, precisa ser realinhado. Isso aqui não é uma coisa estática, isso é uma coisa flexível. A gente pode ir anexando algumas coisas.
tudo que for para atender o nosso aluno, gente, nós podemos fazer. Tudo que for de bom para atendimento desse aluno, a gente pode fazer. Aqui em cima fala lá, para uso do professor da classe comum. O outro também, tá? Que é para uso do professor da classe comum. E aqui a gente fala elaboração semanal. Será que o oficial é esse? A gente precisa fazer elaboração semanal. Mas será que eu não preciso fazer um pouquinho depois? Um pouquinho antes? Será que eu não preciso dar uma mexidinha? Porque aquela habilidade que eu dei não deu muito certo. Eu vou ter que recortar outra e trabalhar de uma outra forma com ele. Ok, deixa essa feita, faça uma outra. E vai colocando tudo junto, bonitinho, e depois deixa tudo no prontuário do aluno. Por quê? Por que estou falando para deixar no prontuário do aluno? Porque as adaptações no final do ano, elas vão servir para que eu veja o desenvolvimento do meu aluno e as avaliações finais, né? Para ver o que eu tenho que realinhar, qual o processo que eu tenho que fazer para que esse aluno tenha um desenvolvimento melhor, inclusive no próximo ano com outro professor. Ele vai dar o quê? Uma continuidade do que já estava sendo feito. Porque se eu não registro, se eu não guardo, se eu não... Isso aqui é a vida do aluno. Se eu não registro, se eu não guardo na pasta do aluno, o professor vai começar tudo de novo. E que rendimento que esse aluno tem? Não tem nada, começar tudo de novo sempre. Então, eu preciso ter uma sequência de atendimento, tá? Como a gente pode ver na próxima apresentação, depois nós vamos ter uma análise coletiva do perfil do aluno que chama anexo 1, né? Esse anexo 1, essa análise coletiva do perfil do aluno, depois vocês vão ver nos slides de adaptação curricular, que eu não vou passar aqui, porque senão ultrapassa o tempo. Eu quero que vocês vejam isso com calma. E vocês depois vão colocar no formulário de participação as suas dúvidas. Eu respondo a todos, tá bom? Bom, o primeiro passo para a construção de adaptação curricular considera o quê? O perfil do aluno. A Bia repetindo-se de novo. Estou. Considera o perfil do aluno. Eu posso e devo usar como referência o anexo 1 da instrução CEGEB de 14 de janeiro de 2015 para conhecer o perfil do aluno. Então, eu vou explicar isso aqui para vocês. Nós temos as salas de atendimento educacional especializado, aonde nossos alunos, público-alvo da educação especial, eles passam por essa sala por algum motivo, enfim. A professora, nós temos sala de deficiência intelectual, nós temos salas para os alunos com autismo, né? Nós temos salas para os alunos surdos, nós temos sala para os alunos cegos. E para vocês verem as escolas que tem, é só ir no site da Diretoria de Ensino, na sua página principal, tem lá salas de atendimento educacional especializado, tem todas as salas lá. Enfim, esse aluno, geralmente, na maioria das vezes, dos casos, eles passam pela sala do atendimento educacional especializado e as professoras fazem uma avaliação inicial com eles. As professoras fazem o anexo 1 com eles, que é um instrumento de avaliação pedagógica, que vai ser usado também pelo professor da sala regular para fazer a adaptação curricular. E o professor, com essa avaliação inicial do atendimento educacional especializado, ele também vai fazer um plano de atendimento individual para esse aluno. Então, olha que importância que tem esse anexo 1. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Recebeu lá o Manuel. O Manuel vem com um laudo de deficiência intelectual. Um momentinho. Em seu prontuário, tá lá. O seu prontuário tem laudo, bonitinho, bonitinho. O que o professor deve fazer? Chamar o professor coordenador e perguntar: esse aluno participa do atendimento educacional especializado em alguma sala de recursos da nossa diretoria? Ah, ele participa, sim, ele participa lá da escola Teodomir Emerick. Nossa, que bacana. Então, por gentileza, liga na escola Teodomir Emerick
E pergunte para a equipe gestora se eles já fizeram a avaliação inicial desse aluno no anexo 1, porque não tem nada aqui no pontuário. Se fizeram, a escola manda para vocês. Inclusive, nós já estamos instruindo as escolas que todos os alunos que fizerem avaliação inicial em suas escolas, uma cópia vai para a escola de origem, para esse aluno. Para a escola ter conhecimento, para o professor ter conhecimento. Esse anexo 1 não é para ficar distribuindo para todo mundo, porque o anexo 1 ele é confidencial, é a vida do aluno. Né? Então, os professores têm acesso a isso até para ajudar o desenvolvimento do seu trabalho também pedagógico. Não tendo esse anexo 1, não tem importância, não tem problema. O professor, a própria escola do ensino regular pode desenvolver uma avaliação pedagógica, não tem problema. Se vocês quiserem, vocês vão lá na instrução 14 de janeiro de 2015, não tem o anexo 1? Então deixa eu ver como é que faz um anexo 1 do aluno. Tem todas as orientações ali, como é que faz. A própria escola pode fazer, mas geralmente todos têm. Tá? Então, o professor... E esse anexo 1 tem o perfil do aluno inteirinho lá, que vai ajudar vocês a fazerem o desenvolvimento dessa adaptação curricular. Tá bom? Próximo slide, por favor. Então, os nossos slides, eles terminam por aqui. Eu vou pedir para vocês, a Luzia, logo depois dessa apresentação, eu pedi para colocar os slides das adaptações curriculares. Vou mandar para vocês os roteiros, né? Os roteiros como sugestão do ensino regular, dos professores auxiliares e dos professores do atendimento educacional especializado também, já são 11 horas, né? E acho que depois, aqui tem até eu tirei isso daqui do ciclo 1, quando a Kelly, ela colocou um slide final, eu achei muito bonito isso daqui. E se uma criança não pode aprender da mesma maneira que é ensinada, é melhor ensiná-la da maneira que ela pode aprender, né? E isso serve para todos, não é para o nosso aluno, público-alvo da educação especial. Então, eu vou pedir encarecidamente para vocês os vídeos, a adaptação curricular. Eu vou querer o retorno de vocês a respeito disso, tá? Porque tem de história, ciências, português e matemática, tá? Numa próxima ocasião, eu vou até ver a possibilidade de estar fazendo isso com os nossos colegas do núcleo pedagógico também, numa próxima etapa presencial, né? Que seria muito interessante, uma outra oficina em relação a isso, porque é muito importante, né, nós trabalharmos sobre adaptação curricular com os nossos alunos, que é o que vai facilitar para vocês e facilitar para que esse aluno tenha um desenvolvimento bacana, né? Eu quero agradecer muito de estar com vocês essa semana, né? Não se esqueçam que o nosso formulário de participação vai estar aberto. No final aqui tem um lembretinho para vocês, né? E eu gostaria de agradecer muito, muito, muito a participação de vocês, inclusive nessa época muito desafiadora que nós estamos passando. Eu também está muito desafiador para todos, né? Mas eu sei que vocês estão fazendo o melhor de vocês, todos nós, né? E eu quero muito que vocês vejam, né? Os documentos que tem lá no site da Diretoria de Ensino, na página do Núcleo Pedagógico. Essa gravação vai estar disponível no YouTube, nós vamos passar os links para vocês direitinho depois, tá? E eu gostaria muito mesmo que as áreas vissem nos seus respectivos dias, tá? Dia 6/7, código Ciências Humanas, 7/7, Códigos e Linguagens, dia 8/7, Ciência da Natureza. Por que eu falo isso? Porque eu tenho um prazo também, depois de ter passado isso, para eu registrar no CAD de formação, tá bom? Então, agradeço muito, muito mesmo a participação de vocês e quero receber bastante pergunta, porque eu vou responder, tá bom? Tenham um bom trabalho e Deus nos abençoe a todos. Obrigada.